seja muito bem-vindo ao canal. Já deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre os classificadores. Para que servem os classificadores e como utilizar esses classificadores. Então acompanhe o vídeo até o final. Os classificadores são uma forma de você organizar os seus processos e também de você localizar os seus processos de forma mais rápida. O interessante é que você não crie classificadores muito extensos, tá? Porque isso pode dificultar a leitura e a compreensão desses classificadores. Então, o melhor é você criar classificadores menos extensos, mas que sejam de fácil entendimento. Também é ideal que você crie seus classificadores em comum acordo com o gabinete. Por quê? Não adianta só você entender e saber para que serve aquele classificador. O interessante é que todos no cartório saibam para que serve aquele classificador e também o gabinete saiba para que serve aquele classificador. E da mesma forma que você saiba quais os classificadores estão sendo utilizados no gabinete. Tá bom? Como que nós vamos criar os nossos classificadores? Você vai vir aqui em cadastro e vai clicar classificador. Aqui você vai colocar a descrição do classificador, no exemplo aqui, aguardando inquérito, e você vai colocar a prioridade. Como eu falei, vai de 0 a 9. Para o processo aguardando inquérito, vou colocar a prioridade 4. E clica no botão salvar. Confirma. Classificador salvo com sucesso. Como que eu associo um processo a esse classificador? Existem várias formas de nós associarmos o classificador ao processo. Bom, então eu entrei aqui no processo, agora eu vou vincular um classificador a este processo. Existem várias formas de fazermos a vinculação dos classificadores ao processo. Eu posso fazer a vinculação na hora que eu vou gerar a pendência. Eu venho aqui, gero a pendência, vou colocar decurso de prazo, vou colocar 30 dias. Vou incluir essa pendência, agora eu venho aqui em alterar classificador e faço a vinculação do classificador a este processo, ok? Aguardando inquérito e clico no botão concluir. Vou confirmar, salvar. Se você observar, já vai estar escrito aqui, ó, classificador, aguardando inquérito. Eu venho aqui em processo, outras buscas e vou fazer uma busca por classificador. Aqui eu vou selecionar o classificador que eu quero fazer a busca. Clico no botão consultar. Então, no caso aqui, eu só tenho um processo, mas imagine no cartório, quando você tiver 1000 processos, 2000 processos, você tem ali dentro desses 1000 processos, 100 processos aguardando inquérito. E você quer consultar todos os processos que estão aguardando inquérito. Então, isso aqui é uma forma muito fácil de você fazer a consulta desses processos, tá bom? Aqui eu estou utilizando os seguintes classificadores. Eu criei uma lista de classificadores de uso interno do cartório, alvará aguardando assinatura, eu tenho aguardando publicação digital, eu tenho aguardando resposta de solicitação, cumprir com prioridade réu solto, porque tem alguns processos de réu solto que eu quero dar prioridade a eles, eu vou precisar cumprir eles com uma certa urgência, eu vou utilizar esse classificador para agrupar esses processos, e assim vai facilitar a localização desses processos. Eu tenho também aguardando inquérito, aguardando devolução de mandado. Esse aqui também eu criei porque aqui na comarca eu preciso estar sempre revendo os processos que estão aguardando devolução de mandado. Eu criei também um classificador citar réu solto, porque eu quero separar esses processos na hora de cumprir. Um classificador cumprir audiência. Um classificador cumprir com urgência. Eu tenho também citar réu preso e aguardando resposta à acusação. Tá? Então isso aqui é apenas um exemplo do que você pode estar utilizando. Tá? Não é que você tenha que utilizar necessariamente os mesmos classificadores que eu utilizo aqui na comarca. Aqui eu tenho classificadores que serão utilizados ao fazer conclusão. Então eu tenho revogação de prisão, receber denúncia, designar audiência, analisar necessidade de prisão preventiva, medidas protetivas de urgência. Esses classificadores foram criados em comum acordo com o gabinete e futuramente serão incluídos outros classificadores nessa lista.
Aqui eu tenho também classificadores que o gabinete irá utilizar a devolver o processo para o cartório. Então eu pedi que fosse criado agendar audiência. Então todo o processo que eles marcarem audiência, eles vão colocar esse classificador. Eu vou lá, seleciono os processos agendar audiência. Isso vai facilitar o meu trabalho na hora de agendar essas audiências no sistema. Também tem cumprir com prioridade, é o mesmo que foi criado lá para o cartório, é o mesmo classificador. Esse classificador, cumprir com prioridade, será utilizado apenas para o processo de réu solto. Tá? Então é aquele caso de algum processo que tem que dar prioridade a ele, em detrimento dos outros processos. Eu tenho aqui também cumprir com urgência, esse classificador será utilizado apenas no caso de réu preso. Intimar Ministério Público, intimar advogado. Então, basicamente, são esses classificadores que o gabinete vai utilizar ao devolver os processos. Além dos classificadores, eu também pedi que fossem utilizados 3 pendências específicas, que são pendência de alvará de soltura. Toda vez que tiver um alvará de soltura, eles vão gerar essa pendência para o cartório. Então, ele vai cair na página inicial para expedir alvará. Marcar audiência, então todo o processo que tiver designado audiência, eles vão utilizar essa pendência, marcar audiência e verificar processo. Por quê? Quando o gabinete despacha, muitas vezes eles utilizam algumas pendências, por exemplo, intimar partes. Quando eles colocam essa pendência, isso vai gerar lá para o cartório várias pendências de intimar todas as partes. Vai gerar uma pendência para intimar a Justiça Pública, que no caso é o polo ativo, vai gerar uma pendência para intimar o réu. Muitas vezes gera pendência desnecessária. Então eu pedi que colocasse apenas essas 3 pendências. Todos os processos despachados, se não for alvará e não for processo para marcar audiência, ele vai cair em verificar processo. Então eu faço a leitura e a partir dali eu já identifico e já faço as pendências de forma correta no cartório. E também já incluo os classificadores, se for o caso, de uso interno do cartório, ok? Eu vou deixar esse arquivo aí no final. Se vocês quiserem, vocês podem baixar. Uma outra forma de você vincular o classificador ao processo é você vir aqui em opções do processo, clicar aqui em modificar dados. Bom, aqui a gente tem um campo classificador, você vem aqui e altera o classificador, coloca o classificador que você deseja. Clica no botão salvar, confirma salvar, ok? Então, se você observar, o classificador foi alterado.